Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Irmão João Gabriel aqui, meus irmãos, Deus abençoe. Irmãos, então como eu tinha comentado, meus irmãos, em alguns vídeos anteriores, amém, que eu estou trazendo aqui, amém, meus irmãos, dois testemunhos, amém, da parte de Deus, meus irmãos. E o primeiro vai ser, meus irmãos, amém, irmãos, é para você, meus irmãos, amém, que está na obra, está evangelizando, está, amém, meus irmãos, ali nesse trabalho, meus irmãos, nesse propósito, meus irmãos, firme com Deus, de evangelização, de entrega de cestas básicas, de, de entrega de marmita, meus irmãos, amém? Enfim, meus irmãos, aquilo que Deus, o Senhor, amém, o ministério que Deus tem na tua vida. Irmãos, eu vou, meus irmãos, amém, falar esse testemunho, meus irmãos, para que você não venha desistir, para que você venha se encorajar, meus irmãos, amém, se encher de fé, e para que o nome de Deus, meus irmãos, ele venha a ser glorificado, meus irmãos, amém? Irmãos, um certo dia, meus irmãos, amém, eu e um outro irmão, meus irmãos, aqui da minha cidade, irmão Mateus, amém? Irmãos, nós estávamos indo, meus irmãos, amém, para uma oração, né, meus irmãos, nós estávamos indo orar numa igreja, já era 11 horas da noite, meus irmãos, quando, de repente, meus irmãos, nós estávamos passando por uma praça, meus irmãos, uma praça ali, onde tinha muitas pessoas, meus irmãos, que estavam se drogando, que estavam bebendo, que estavam ali, meus irmãos, amém? E nessa praça, meus irmãos, em outrora, eu e ele costumava ir também ali, meus irmãos, para se drogar, para tomar álcool, meus irmãos, amém? Amém, glórias a Deus. Era dois jovens do mundo, meus irmãos, que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, amém? E então, meus irmãos, ali, meus irmãos, amém? Nós estávamos passando na frente dessa praça, meus irmãos, aonde esse irmão, meus irmãos, o irmão Mateus, glória a Deus, glória a Jesus, eu exalto e glorifico o nome de Deus, meus irmãos, amém? Aleluia neste momento, meus irmãos, porque foi tremenda, meus irmãos, amém, o que aconteceu, amém, meus irmãos, neste momento. O irmão Mateus, meus irmãos, nesse momento que nós estávamos passando na frente dessa praça, meus irmãos, amém, ele falou assim: João, eu senti de Deus chegar ali nos guri, amém. E irmãos, para você ter uma noção, meus irmãos, o clima lá, glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus, eles estavam, meus irmãos, ali fumando um baseado, eles estavam ali, meus irmãos, tomando álcool, escutando música, meus irmãos, amém. Estavam mais ou menos entre uns 10 a 15, meus irmãos, amém, jovens ali, meus irmãos, amém, se drogando e tomando álcool, escutando som, escutando música alta, música mundana, né, meus irmãos, amém. Irmãos, e nesse momento, ali, o irmão sentiu de chegar ali. Irmãos, e nós chegamos, eu falei, não, vamos lá então agora, né. Aí chegamos ali nos irmãos, amém, naquela juventude, meus irmãos, amém, que estava perdida, estava ali, meus irmãos, sem uma direção. Quem sabe, meus irmãos, muitos ali estavam já com a alma cansada, com a alma oprimida, meus irmãos, e nós fomos lá, meus irmãos, amém, levar uma palavra, meus irmãos, de esperança para a vida deles, amém. Irmãos, neste momento, meus irmãos, que nós chegamos ali naquela praça, meus irmãos, aleluia, algo, meus irmãos, começou a acontecer no mundo espiritual. Porque, meus irmãos, cada um daqueles jovens, meus irmãos, estavam prontos para ir para o baile funk, meus irmãos, amém. Eles estavam todos prontos já, meus irmãos, estavam ali, se drogando, bebendo, estavam prontos, meus irmãos. E ali, meus irmãos, nós chegamos com nossas Bíblias, amém, começamos a falar do amor de Jesus, começamos a falar, meus irmãos, amém, da misericórdia de Deus, que o Senhor Jesus amava a alma deles, amém, que ainda tinha esperança para a alma deles, meus irmãos, amém. E ali, meus irmãos, eles foram desligando o som, foram apagando o baseado, meus irmãos, foram parando de beber, glórias a Deus, e cada um deles, meus irmãos, começou a prestar atenção naquilo que saía das nossas bocas, amém, glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque a alma deles, amém, estava sendo alimentada. Dentro deles, meus irmãos, amém, havia aquele vazio, meus irmãos, na alma, que ali começou a preencher, meus irmãos, amém, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Cordeiro. Irmãos, então neste momento aí, meus irmãos, amém, que nós começamos a falar do amor de Jesus, meus irmãos, aleluia, eles foram abaixando o som, meus irmãos, foram apagando o baseado, aleluia, e ali, meus irmãos, eles começaram a prestar muita atenção, meus irmãos, naquilo que saía das nossas bocas. Aleluia. E neste momento, meus irmãos, eu comecei a sentir Deus lá naquele lugar, meus irmãos. Eu comecei a sentir, meus irmãos, que Deus estava ali, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus estava ali convertendo, meus irmãos, amém? Convencendo eles, meus irmãos, a não ir para aquela festa. Aleluia. A não ir, meus irmãos, para aquele baile funk, amém, que iria ter na cidade. E naquele momento, meus irmãos, eu peguei ali alguns dos rapazes e comecei a conversar, meus irmãos, comecei a dar conselho. Porque eles conheciam nós, amém, meus irmãos? Outrora nós estávamos ali também, meus irmãos, amém, se drogando, indo para as festas, fazendo as coisas erradas. Mas Deus, o Senhor, trabalhou, meus irmãos, na minha vida e na vida do irmão Mateus, amém? Então ali, meus irmãos, eles acharam, amém, meus irmãos, algo muito importante,
Aleluia, glórias a Deus, porque outrora nós estávamos ali bebendo e fumando, e agora nós estávamos ali com a Bíblia, meus irmãos, amém, falando do amor de Jesus para eles, amém. E naquele momento, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, eu olho, meus irmãos, amém, amém, meus irmãos, eu morava no lado dessa pracinha, amém, meus irmãos, em outrora, eu morava no lado, aleluia. E neste momento, meus irmãos, eu olho para cima da minha casa, aleluia, glória a Deus, irmãos, e eu vejo um anjo, meus irmãos, do Senhor. Eu vejo, meus irmãos, com os meus olhos, aleluia, glórias a Deus. Eu vejo com os meus olhos, meus irmãos, amém, o anjo do Senhor ali parado, meus irmãos, um anjo muito grande, meus irmãos, muito grande mesmo, aleluia, glórias a Deus, que ali, meus irmãos, eu paralisei, aleluia, louvado seja Deus, eu tremi, minhas pernas travou, aleluia, meu coração parecia que queria saltar pela boca, aleluia, eu ali, meus irmãos, então Deus, o Senhor, permitiu eu ver esse anjo, meus irmãos, que estava ali parado, meus irmãos, o rosto dele, meus irmãos, amém, não era um rosto, meus irmãos, assim, de alegria, de sorriso, não, meus irmãos. Era um rosto, meus irmãos, uma face séria. Amém, meus irmãos? Ele estava sério, ele estava olhando atento, assim, meus irmãos, para longe. Aleluia. E ele tinha uma espada, meus irmãos, amém? A espada dele era muito grande, meus irmãos, amém? A espada dele, meus irmãos, era maior que o corpo dele. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, é muito mais grande, meus irmãos, que um poste de luz. É muito, muito grande, meus irmãos, amém? Eu tenho assim comigo, meus irmãos, que era um anjo de guerra, um anjo que batalha, meus irmãos, amém? E neste momento, meus irmãos, eu comecei a analisar os detalhes, aleluia, daquele anjo que estava ali parado. Eu paralisei, meus irmãos, meu corpo amoleceu, tremeu, aleluia, glória a Deus. E neste momento, meus irmãos, eu comecei a analisar, meus irmãos, a face dele, amém? Ele tinha, meus irmãos, as suas armaduras, o seu colete, aleluia, glórias a Deus. Ele tinha, meus irmãos, também as asas dele que ficava batendo no ar. Ele não batia as asas constantemente, ele batia uma vez e parava, mas ele ficava paradinho no ar, meus irmãos, amém? É como se fosse, meus irmãos, corpo de homem, amém? Só que é celestial, meus irmãos, amém? Não é desta terra, não é deste mundo, meus irmãos, amém? É algo tremendo, meus irmãos, amém? E isto, meus irmãos, amém, para provar, meus irmãos, aleluia, Deus, o Senhor, meus irmãos, estava provando, meus irmãos, para a minha vida, para a vida do meu Mateus e para a vida, meus irmãos, de cada um que faz esse trabalho, meus irmãos, lindo, que é da evangelização, aleluia, que é, meus irmãos, de buscar as almas para o reino dos céus, aleluia, que Deus, o Senhor, está, meus irmãos, com eles. Que Deus, o Senhor, estávamos ali, meus irmãos, amém? Deus, o Senhor, meus irmãos, enviou os anjos ali, aleluia. Glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E me permitiu, meus irmãos, amém, eu ver, aleluia, com os meus próprios olhos, este anjo ali, meus irmãos, amém, acompanhando, meus irmãos, ali, aleluia. E logo após, meus irmãos, eu queria que meu irmão, amém, visse também, o meu Mateus, porque eu achei algo tremendo, meus irmãos, eu achei algo lindo da parte de Deus, aleluia. Só que, meus irmãos, amém, Deus não permitiu ele ver, meus irmãos, era só para mim, aleluia. Quando eu falei, irmãos, olha ali o anjo do Senhor está aqui, aleluia. Só que no momento, meus irmãos, que eu falei para ele que o anjo estava ali, meus irmãos, amém. Louvado seja Deus, o anjo, meus irmãos, ele foi embora, aleluia. Deus apareceu, meus irmãos, amém, sumiu, aleluia, no Oriente, assim, eu vejo, meus irmãos, ele saiu assim, meus irmãos, se transformou numa bolinha pequena, meus irmãos, amém, e saiu voando, aleluia, e saiu, aleluia, como num flash de luz, e piscou, última vez que piscou no horizonte, assim, sumiu, meus irmãos, amém, aleluia, glórias a Deus, e o irmão não conseguiu, meus irmãos, amém, ver a visão, aleluia, glórias a Deus, e, irmãos, e aquilo, meus irmãos, amém, aumentou muito minha fé. Aleluia, glórias a Deus. E hoje o Senhor, meus irmãos, está me permitindo eu trazer, meus irmãos, depois de, meus irmãos, amém, 4 anos, meus irmãos, que eu tive essa visão, eu estou contando hoje. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, às vezes eu conto esse testemunho para alguns irmãos, meus irmãos, amém, os irmãos, aleluia, glórias a Deus. Alguns, meus irmãos, amém, por a sua falta, pequena fé, meus irmãos, não creem, meus irmãos, amém, que o mundo espiritual é real. Ou, quem sabe, está pensando que eu estou me engrandecendo. Não, meus irmãos, não é isso. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele conhece meu coração, meus irmãos. Amém. Irmãos, então isso, meus irmãos, é para você, meus irmãos, não desistir do seu propósito. Amém. Deus, o Senhor, envia anjos, meus irmãos, lá com você, quando você está na evangelização, quando você está, meus irmãos, lá, aleluia, de frente, meus irmãos, amém, com o mal, com o mundo espiritual da maldade, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele manda anjo, meus irmãos, amém? E esses anjos, meus irmãos, não é brincadeira não, meus irmãos, eles estão ali para guerrear, aleluia, para entrar em batalha, aleluia, se for necessário, aleluia, porque Deus, o Senhor, meus irmãos, Ele tem dado ordem aos seus anjos, aleluia. Então, meus irmãos, porque esse testemunho, ele vem agregar na tua vida algo, meus irmãos, amém? Para que você nunca pense, meus irmãos, que, aleluia, não faz sentido evangelizar, ou, aleluia, amanhã eu faço, eu estou me entristecendo porque não está tendo resultado, glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. Irmãos, finge a sua testa, meus irmãos, e siga adiante. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo espiritual é real, meus irmãos, amém? Aquilo que você faz para Deus, meus irmãos, amém? Tenho certeza, meus irmãos, que haverá recompensa. Glória a Deus que haverá, meus irmãos, amém? A recompensa, meus irmãos, aleluia, do Senhor, da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, então esse é o testemunho, meus irmãos, amém, que eu venho dar para os irmãos. Aleluia, que Jesus Cristo, meus irmãos, ele possa, de alguma forma, meus irmãos, amém? Aí, onde é que você está? Aleluia, glórias a Deus. Se você evangeliza, se você faz a obra de Deus ou não faz. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, e no final de tudo ali, meus irmãos, amém. Aleluia, dessa história. Deus, o Senhor, meus irmãos, ele fez uma obra naquele lugar, meus irmãos, amém. Porque ali, cada jovem daquele ali, meus irmãos, iria para uma festa. Eles iriam, meus irmãos, amém. Ia ter uma festa na cidade. Eles iam lá para aquele baile, meus irmãos, amém? Lá para aquele baile funk, aleluia. E ali, meus irmãos, onde o Senhor, amém, pelejou, meus irmãos, e deu vitória. E aqueles jovens não foram, meus irmãos, eles desistiram de ir, ficaram por ali mesmo, aleluia, glórias a Deus, porque Deus é fiel, meus irmãos, amém? Irmãos, esse é o testemunho, então, que, irmãos, isso, meus irmãos, sirva de glórias a Deus, de combustível, meus irmãos, amém, para o seu ministério, para a sua vida, para você não desistir, meus irmãos, da evangelização, para você não desistir, meus irmãos, amém, de ir atrás, meus irmãos, amém, daqueles pequeninos, aonde, meus irmãos, as igrejas, meus irmãos, grandona não chegam, aonde, meus irmãos, muitos, aleluia, têm esquecido, aonde, meus irmãos, aleluia, que muitas das vezes estão literalmente igreja do Senhor, estão esquecidos pelas igrejas, aleluia, estão ali, meus irmãos, jogados, amém, sem nenhuma palavra de ânimo, muitas das vezes, meus irmãos, sendo julgado pela própria igreja, pelo próprio povo de Deus, aleluia, que se acha, né, meus irmãos, o povo de Deus, o povo santo, o povo eleito, aleluia, que glória a Deus, que muitas das vezes, amém, não dá a mínima, meus irmãos, amém, para aqueles pequeninos que estão ali, meus irmãos, amém, e o reino dos céus é para ele, né, meus irmãos, aleluia, sabemos, meus irmãos, que o reino dos céus, aleluia, glórias a Deus, é para os pequeninos do Senhor, amém, irmãos, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus ele venha, meus irmãos, amém, edificar a sua vida com esse vídeo, que Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz, amém, Deus abençoe.